Vamos então ler a palavra de Deus. Eu quero ler aí com os irmãos, Lucas capítulo 12, versículo 13 ao 21. Disse-lhe um homem da multidão: Mestre, dize a meu irmão que divida comigo a herança. Jesus, porém, lhe disse: Homem, quem me pôs por juiz ou árbitro entre vós? Então lhes disse: Cuidai-vos e guardai-vos da ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de bens que ele possui. E propôs-lhe esta parábola: O campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele pensava consigo mesmo, dizendo: Que farei? Não tenho onde guardar os meus frutos. E disse: Farei isto: derrubarei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí guardarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Alma, tens guardado muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e alegre-se. Deus, porém, lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. Então, o que tens preparado, para quem ficará? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Vamos orar? Meu Pai, te pedimos misericórdia, meu Deus. Pedimos a graça do Senhor. Pedimos o nome do Senhor sobre as nossas vidas. Que essa noite seja uma noite de edificação, meu Pai, de crescimento espiritual, meu Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos ouvindo sobre as parábolas no Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas registra uma série de parábolas interessantes para o nosso crescimento. E aí nós estamos agora na parábola do rico insensato. Essa parábola foi contada quando um homem do meio da multidão pede a Jesus que ele falasse com o irmão dele para que o irmão dele dividisse a herança com ele. O versículo 13 diz: Disse-lhe um homem da multidão: Mestre, dize ao meu irmão que divida comigo a herança. Esse texto, ele é uma declaração de um homem tentando utilizar da influência da autoridade de Jesus sobre uma causa pessoal. E na parábola, Jesus coloca muito bem claro que os bens absolutamente não devem ser o foco do início e o fim da vida de uma pessoa. Mas esse homem tenta utilizar desse momento para a autoridade de Jesus resolver uma questão pessoal. Imagine bem aqui o ambiente. Talvez você, quando leu esse texto a primeira vez, você tenha dito assim, né? Rapaz, mas Jesus não poderia ter sido mais delicado, né? Olha a resposta de Jesus aí, irmãos. Jesus, porém, lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou árbitro entre vós? Que palavra, né? Que palavra forte você encontra aqui. E nós podemos entender claramente essa palavra quando nós entendemos qual é a missão de Jesus. Jesus, ele tem uma missão especial. Abra aí mais à frente o texto de Lucas, capítulo 19, ainda no texto de Lucas, capítulo 19, no verso 10. Quando Jesus está na casa de Zaqueu, após ele se converter, veja o que Jesus disse. Pois o Filho do Homem, vamos lá? Vamos ler o verso 9 também, né? Disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido.
Então, aqui claramente nós vemos a missão de Jesus. Qual é a missão dele? Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quem é que estava perdido? O homem. O homem estava perdido em seus pecados. E aqui aparece um homem tentando utilizar de um momento que deveria ser uma celebração da missão de Jesus. Entenda bem, aqui, volte aí para o capítulo 12, a partir do verso 13, havia uma multidão e Jesus pregava a multidão. E aí você imagina alguém encontrando espaço para falar de bens materiais. Foi o que aconteceu, irmãos. Jesus está pregando, como de costume, falando do reino de Deus, da sua grandeza, certamente aqui mais uma mensagem extraordinária, e um homem decide pedir por uma causa financeira, a distribuição de bens entre uma família. Fala com meu irmão para que divida comigo a herança. É importante entendermos um pouco a respeito disso. Você vai encontrar na lei a orientação sobre a divisão de bens, e em Israel isso era feito ainda na época de Jesus sob a supervisão dos rabinos, sob a supervisão dos mestres da lei, não só os rabinos, mas todos os doutores, conforme fosse o destacamento para o serviço, eles auxiliavam nas resoluções dos problemas, como, por exemplo, quando o pai de uma família morria, os bens seriam distribuídos. E como era feita essa distribuição? Os textos da lei, pelo menos aí, para organizar muito bem, pelo menos 5 textos no Antigo Testamento, entre eles um capítulo inteiro, como, por exemplo, o texto de Números, você vai encontrar um capítulo inteiro só falando sobre divisão de bens. O primogênito, ele receberá a porção dobrada da divisão dos bens. Por exemplo, se há 3 filhos, a herança será dividida em 4 partes, e 2 delas será entregue ao primogênito. Então, o que aconteceu aqui? O assunto era a manifestação do reino de Deus. E aqui nós encontramos um homem buscando encontrar um espaço para usar a autoridade de Jesus para resolver o próprio bolso. Eu acredito que dessa forma eu estou aqui explicando de forma muito adequada para aplicação. Meus irmãos, o que é que eu pediria a Jesus se Ele é o Salvador, Ele é o Senhor, Ele é o Filho de Deus enviado e Ele está ministrando a palavra? Como que eu vou encontrar espaço para falar sobre dinheiro? E aí vem a resposta. Isso acontece ainda hoje. Isso acontece ainda hoje. Irmãos, eu estou rindo, mas não tem graça não. Entenda, você vai encontrar, e talvez você já passou por isso. Se você não passou, meu irmão, você acabou de mentir. Você acabou de mentir. Também não é assim, né? Você certamente passou, você só não lembra. Você deveria, e quantas vezes já aconteceu comigo ou com você, você deveria estar diante de Deus chorando, pedindo a Deus restauração espiritual, mas você estava preocupado, era com os problemas financeiros. Meu irmão, acho difícil você não ter passado por isso. Acho difícil. Você deveria estar chorando pela salvação de um filho e você estava preocupado com o jantar ou o almoço, o que iria ser para o almoço, como que você iria no outro dia lidar com coisas pessoais que não tem nada a ver com a salvação. Aliás, meus irmãos, talvez nunca se oficialmente se manifestou uma igreja, e aí eu estou falando de uma forma geral, espalhada pelo mundo, pessoas que vão à igreja e o assunto não é a salvação. Eu quero deixar claro, irmãos, que nós vamos orar por todos os assuntos. Vamos orar se houver falta de emprego, nós vamos orar se houver dificuldade financeira, traga diante de Deus a sua petição, louvado seja Deus, é isso mesmo.
Mas nunca, jamais devemos concentrar a nossa vida utilizando da nossa comunhão com Deus como se só houvesse situações materiais. Como se só houvesse isso. Você sabe que existem até igrejas inteiras que estão sujeitas a estarem cheias por causa de uma proposta. Não se fala sobre pecado. Eu me lembro de uma situação onde eu ouvi uma pregação de um pastor muito sério, que eu acompanho as suas pregações, e ele dizendo que um dia estava vendo na madrugada da TV um determinado culto, e aí havia uma fila de pessoas, e as pessoas contando testemunho, e cada uma que vinha contar um testemunho de bênçãos materiais. Mas uma delas disse, olha, eu quero agradecer porque o meu filho se converteu, alguma coisa relacionada a alguém se converteu lá, ou ela tinha se convertido, era alguma coisa relacionada à salvação. E aí a pessoa que estava com o microfone, e por favor, se você lembra do nome da igreja, deixe para lá, nós estamos falando sobre a igreja espalhada pela terra e não sobre uma denominação. E aí a pessoa, quando ouviu aquilo, disse, tudo bem, agora conte a bênção. Entenderam? Uma pessoa declarou agradecimento pela salvação, os pecados perdoados e não foi considerado bênção. Meu irmão, aquilo só aconteceu porque na cabeça daquele pastor, bênção mesmo é uma pessoa sair da pobreza e ir à riqueza. Então, eu quero começar a reflexão hoje aqui sobre a parábola, sobre o que causou Jesus ter respondido com tanta dureza. Meus irmãos, Jesus ficou 3 anos e meio pregando a palavra. É muito pouco tempo numa visão humana, numa visão de Deus foi o tempo certo. Amém, irmãos? Mas numa visão humana, imagine você poder estar aproveitando estar com Jesus. Quanto tempo você determinaria para estar com Ele? Jesus tinha uma missão, irmãos, Ele cumpriu a missão. Quanto à forma que Ele fez, foi a forma determinada por Deus, está absolutamente correta. Mas quanto à minha visão a respeito do valor de ter Jesus, eu aprendi, ouvindo pastores mais experientes, que quando você chega perto de alguém que sabe mais do que você, que tem mais experiência do que você, você não ensina, não fala nada, a não ser fazer perguntas. Eu nunca me esqueci, a primeira pessoa que eu ouvi falar isso foi o pastor Myles Munroe. Quando ele conseguiu um momento com uma das maiores missionárias da América do Sul, da América do Norte, e que essa missionária tão famosa, tão usada por Deus, estava ali perto de onde ele estava, e ele conseguiu ter algumas horas perto daquela missionária. E ele citou, quando você está perto de alguém mais experiente do que você, que tem mais sabedoria do que você, que conhece muito mais das coisas do Senhor do que você, você nunca gasta tempo, nunca gastará o seu tempo falando, mas sim perguntando. Perguntando. Seria semelhante um aluno tentar ensinar o seu professor. Se aproveita o tempo com quem ensina. Então, eu quero dizer, meus irmãos, que este homem que pergunta em meio à multidão, estava ali, mas completamente desconectado com a proposta do reino. E nessa noite eu quero perguntar, qual o nível de conexão com a proposta do reino? Se você está diante de Jesus com a conexão certa, você está ouvindo, você está recebendo, e absolutamente você não vai pedir a Ele nada que tenha um final, um objetivo
tão pequenino como a divisão de bens. Em outras palavras, as palavras de Jesus declaram que haveria outras pessoas para fazerem isso, que não era Jesus. E eu acredito que a resposta da missão de Jesus é o texto de Lucas 19, versículo 9 e 10, que nós lemos agora há pouco. Meus irmãos, que o Senhor Deus nos livre de, quando nos ajoelharmos para orar, pedirmos a Deus coisas banais, coisas sem sentido. Um dia, eu nunca me esqueci disso, porque eu usei esse termo e todo mundo achou muito engraçado, até eu depois fiquei pensando que coisa ridícula que eu falei. Eu, conversando com um amigo meu, a gente falava sobre esse assunto, e eu disse, olha, meu irmão, a gente tem que economizar a oração. Aí, economizar, que eu estava dizendo, era que gastou-se tempo à toa, pedindo coisas sem sentido, que não tem futuro algum. Irmãos, nós precisamos mais buscar ouvir a voz de Deus, e pararmos muitas vezes, e principalmente quando a necessidade é nossa. Porque, meus irmãos, nós corremos o risco de estarmos com o coração tão cheio de nossos propósitos, que nós não conseguimos pensar na grandiosidade da salvação. Eu quero deixar claro o que é a salvação, irmãos. A salvação era você estar no escuro e agora você está na luz. A salvação era que você tinha um buraco aí no seu coração, um vazio aí no seu coração, e agora você tem paz, você está completo. Eu costumo dizer, e eu digo isso desde que eu me converti, porque eu fiquei pensando na minha mente, eu digo, meu Deus, Deus poderia ter feito um castelo de pedras preciosas, de ouro fino, de ouro mais puro possível, e colocado o Espírito dele ali dentro. Ninguém ia achar ruim, ninguém ia colocar defeito, correto, irmãos? Ninguém. Mas Deus destinou o Espírito Santo para os nossos corações. Meus amados, Deus destinou vir morar dentro de nós. Talvez você já leu o Antigo Testamento e até já se cansou, mas Deus ali no Antigo Testamento está proferindo durante centenas e milhares de anos que a figura do templo, na verdade, é uma figura do que Ele faria conosco. Ele viria morar dentro dos homens, conforme Ele morava com Adão, tendo relacionamento, conversando com Adão pela manhã e pelo final do dia. O Senhor Deus, Ele deseja que nós tenhamos a visão alinhada com a missão dEle. E então Ele responde ao homem, homem, quem me pôs a mim por juiz ou árbitro entre vós? Ou seja, procure quem é de direito, procure as pessoas da nossa sociedade de Israel que estão ali para isso. Então, versículo 15, então lhes disse, veja bem, então lhes disse, veja, Jesus não está falando mais com esse homem, ele não está mais se dirigindo a ele está se dirigindo a quem? Cuidai-vos e guardai-vos da ganância, ele está falando da multidão. Meus irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós, e que nós ouçamos hoje a voz do Senhor falando ao nosso coração. Guardai-vos, cuidai-vos e guardai-vos da ganância. Quero deixar claro, irmãos, você deve trabalhar para construir uma estrutura para você, uma casa, você tem que dar conforto à sua família, se não tem pecado algum nisso. Senão a Bíblia identificaria que Abraão era um pecador. E olhe que ele era o maior pecador então, que ele tinha era muito. Era tanto que ele não conseguiu conviver com o sobrinho, porque os bens do sobrinho eram muito também. A Bíblia diria então que Jó, na sua época, era o maior pecador, porque não havia homem como Jó, tão rico como em seu tempo. No entanto, o Senhor Deus exaltou o coração de Jó.
Homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. O texto bíblico, então, declara: guardai-vos da ganância. O que é a ganância? A ganância é quando eu quero para mim como início, meio e fim. É só para mim. Não há nenhum objetivo do reino. Não há. E aqui eu quero abrir um parênteses rapidamente para falar com você sobre isso. Pode estar acontecendo agora aí na sua vida. Se você é uma pessoa que, quando pensa em prosperar, não pensa também no reino de Deus, eu estou falando o seguinte: uma vez eu perguntei aqui, muito obrigado, eu perguntei aqui, quantos gostariam... Essa pergunta é famosa, hein? Essa pergunta é famosa. Eu perguntei aqui, quantos gostariam de dar 10 mil reais de dízimo? Levanta a mão aí. Levanta a mão, quem gostaria de dar 10 mil reais de dízimo? Na época que eu perguntei, agora vocês já estão tudo avisados, não adianta. Na época que eu perguntei, quem lembra? Teve uma porção que não levantou não, irmão. Levantou não. Aí eu disse aqui, eu digo, você acabou de dizer assim, como o exemplo que eu dei, né? Porque quem dá 10 mil reais de dízimo, o salário é quanto? 100 mil. Aí a pessoa, na hora que ela recebeu esse impacto, ela pensou: eu dar 10 mil de dízimo? 10 mil de dízimo é 10% do que eu ganhei. Então a pessoa ganhou 100 mil. Quem endureceu o coração e não se viu entregando no altar do Senhor, entregando na igreja um dízimo de 10 mil, eu só estou falando aqui de forma teórica, né? Eu não falaria dessa forma literal, jamais, nós não temos esse costume, nem é bíblico falarmos assim, mas é só uma hipótese. Se no seu coração trancar, quando você pensar assim, dá 10 mil, meu irmão, você é um aprisionado, é um ganancioso, você só quer para você, você não pensa no reino. Irmãos, infelizmente, eu já vi isso acontecer, e aí abafa o caso, deixa para lá, porque é melhor nem tocar no assunto. Eu já vi pessoas serem pequeninos nos negócios, nas finanças, e aí Deus prospera e a pessoa muda para com Deus. Quantas vezes eu já vi? Quantas vezes? Graças a Deus foram poucas vezes. Graças a Deus. Mas existiu, do mesmo jeito que Judas era um só no meio de 12. Mas faz um barulho, né? Judas fez um barulho, irmãos. Quando o mau testemunho acontece, a impressão que dá é que só tem fiéis. Já notaram isso? No entanto, tem 11 fiéis. Mas Pedro também negou e o restante ficou com medo. Meu irmão, eu quero deixar claro que nós temos que lembrar de João, que estava lá ao pé da cruz e acabou. E o restante depois foi restaurado e fim de papo, e assim é também as nossas vidas. Se for procurar um perfeito, não vai ficar ninguém, nem o pregador. Porque todos nós estamos sujeitos, amanhã ou depois, botarmos os pés pelas mãos, e se não é misericórdia de Deus, que Deus nos guarde, que Deus nos livre. Amém, irmãos? Então, Jesus agora, ele diz: olha, guardai-vos, tenham cuidado, corram, fujam da ganância. E aí eu expliquei o que é ganância, é procurar para você. Então, se você não pensa em prosperar porque você quer ser mais abençoador, você está errado. E aí diz o texto, eu estou com a impressão que está um pouco alto aqui, se alguém puder me ajudar. Eu estou só com a impressão, às vezes é porque eu grito mesmo, me ajude a isso. Então depois tem que orar aí pelo ouvido dos irmãos. Ai. Vamos lá? Então, cuidai-vos e guardai-vos da ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de bens que ele possui. Então, a vida de um homem não consiste na quantidade de bens que ele possui. Agora, veja bem, antes de continuar a leitura, eu quero ler com você, deixa marcadinho aí, e vamos abrir o texto de Jó, capítulo 1. Porque é muito importante isso que nós vamos ver agora. Eu poderia citar o que está lá, mas em respeito aos novos eu quero abrir.
Jó capítulo 1. Quem encontrou, diga amém. Muito bem, Jó capítulo 1, versículo 6, diz assim. Vamos lá? Certo dia, os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor e veio também Satanás entre eles. Disse o Senhor a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Então disse o Senhor a Satanás: observaste a meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Eu quero relembrar a você as palavras anteriores. Vamos lá, capítulo 1, verso 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía ele 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas, e tinha também grande número de servos. Este homem era o maior do que todos os do Oriente. Repita aí o final do versículo 3. Este homem era o maior do que todos os do Oriente. Então, irmãos, em outras palavras, ele já tinha mandado derrubar os celeiros, entenderam aí? Ele já tinha prosperado, ele já tinha mandado derribar os celeiros, já tinha construído celeiros maiores. Eu estou aqui parafraseando com o texto da parábola. Ele já tinha prosperado bastante, não havia homem próspero mais do que ele. Ele era muito rico, mas qual foi a ênfase que Deus deu quando olhou para ele? Não foi o que ele tinha de bens materiais. A ênfase que Deus deu foi o coração de Jó. Entenda bem, o que é que Deus vê quando você é próspero? Deus vê você do jeito que você veio, nada daquilo é seu. Deus te concedeu em tuas mãos o que você está cuidando agora. Você está cuidando dos seus filhos, você está cuidando da esposa ou do marido, você está cuidando do carro, você está cuidando da casa, você está vivendo nessa terra. Mas quando você veio para ela, você não tinha nada. Tiveram que correr para vestir você. Tiveram que correr e te alimentar. E quando você morrer, se nós não vermos o arrebatamento, porque aí nós já vamos ser glorificados, já vamos subir arrebatados, vendo a ressurreição dos mortos. Se nós não vermos isso acontecer vivos, né, ou seja, da nossa geração ainda, você também voltará do mesmo jeito que veio. Não levará nada, terá que ser vestido, nem se vestir poderá. Não poderá carregar mais nada, não escolherá absolutamente nada mais, porque terá partido. Nós que somos salvos estaremos com Ele. Porém, eu quero dar ênfase. Por que é que Deus não deu ênfase nos bens de Jó? Porque a coisa mais importante para Deus é que o homem seja espiritualmente rico. A coisa mais importante para Deus é que o homem seja conectado com Ele, portanto, rico para com Deus. Meus irmãos, a ênfase de Deus para com Jó foi o seu coração. A ênfase de Deus na parábola do rico insensato, retorne para o texto de Lucas, e eu já quero encerrar. Lucas capítulo 12, aí conforme lemos a parábola, a ênfase de Deus, Jesus é Deus, amém, irmãos? A ênfase dele foi os bens que ele possuía e como o seu coração estava voltado para os bens.
Quando Deus exaltou o coração de Jó, Deus estava dizendo, ele tem tudo isso, mas o que é mais caro para ele sou eu, a pessoa de Deus. O que é mais caro para Jó é a comunhão que ele tem comigo. Observaste meu servo Jó, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Irmãos, Jó é modelo de Deus. No Antigo Testamento ele é a figura do Cristo. Por quê? Porque ele cumpriu bem a missão. E ele sofreu para que nele fosse manifestado a glória de Deus. O que é que Deus nos ensina em Jó? Inúmeros ensinamentos. O homem que é íntegro para com Deus, pode perder tudo, mas reconquistará, porque a ênfase de Deus é a vida espiritual e não os bens materiais. Os bens materiais Deus tira, Deus põe, Deus coloca, Deus dá muito, dá pouco, mas isso não tem relevância. Nu eu vim, nu voltarei, foram as palavras de Jó. E o texto diz, mesmo com tudo aquilo, ele não pecou para com Deus, não blasfemou para com Deus. Mantens a tua integridade até agora, disse a mulher de Jó. E ele então declara, nu eu vim, nu eu voltarei. O que Jó sabia? Jó sabia da sua pequenez, irmãos. E aí eu quero ler o Salmo 39. Eu quero crer que nós vamos conseguir terminar, senão continua domingo de manhã. Eu estou decidido a pregar até o final hoje. Eu vou terminar hoje aqui esse texto. Já saí do meu padrão aqui várias vezes. Eu estou rindo, irmãos, porque eu não ando em mim. E graças a Deus por isso, porque se eu subisse aqui e escolhesse o que eu vou falar, aí eu não poderia dizer que é do Senhor, né? E que Deus conceda quebrantamento sobre a minha vida. Veja bem o que diz o Salmo 39, versículo 4. Vamos ver aqui na tela, Salmo 39, verso 4 e 6, vamos lá? Vamos lá, está no verso 1. Olha lá, versículo 4, ok? Vamos lá, vamos ler juntos, irmãos? Faz-me conhecer, Senhor, o meu fim e a medida dos meus dias, qual é, para que eu sinta quanto sou frágil, meu Deus. Eis que fizeste os meus dias como as palmos, fizeste os meus dias como a palmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Aí você sabe o que é vaidade. Vaidade é aquilo que vai se findar, que não adianta colocarmos a nossa vida. Verso 6. Na verdade, todo homem anda como uma sombra. Na verdade, em vão se inquietam, amontoam riquezas, e não sabem quem as levará. Então, quando Jó declarou as palavras que estão lá no texto, nu eu vim, nu voltarei, ele estava ou não estava sabendo de sua pequenez, que ele não tem nada, que ele não sabe nada, que ele não tem absolutamente nada para levar mesmo, né? É o versículo 21, e disse, nu saí, capítulo 1 de Jó, versículo 21. Nem avisei, né, irmãos? Desculpa. Vamos lá. Jó, capítulo 1, versículo 21. E disse, nu saí do ventre de minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Meus irmãos, não tem como não falar isso, né? Hoje em dia o cara vai andando na rua, bate o dedão numa pedra, racha, só arranha a unha. Não precisa nem rachar a unha, não. Ele já fica dizendo, ai meu Deus, eu acho que Deus não está comigo. Ou seja, se você passa 1 milímetro do que Jó passou, você ia negar a 3ª e a 4ª geração. Você ia xingar até dizer já chega. Você não, que você está vacinado, né, irmãos? Você é figurado, diga bem aí. É figurado, você está vacinado. Em nome de, nem que seja pela fé, né? Como assim?
Irmãos, nós vivemos uma geração, qualquer coisa a pessoa fica atribuindo que ela não está com Deus, que Deus não anda com ela, que Deus não abençoou, que onde é que estava o Senhor, como é que é isso? Mas será que Deus está ouvindo minhas orações? Ou seja, é a geração que não está preparada para nenhum tipo de sofrimento. E aí eu quero deixar claro para você, a coisa tende a piorar, tá? Porque a geração atual das crianças de hoje, elas foram eleitas os senhores de suas casas. Você vai encontrar lares que quem manda é a criança. Eu estava comprando uma pipoca e eu quis dar liberdade para a senhora. Eu entendi que ela estava na frente. E ela estava com uma criancinha de uns 3, 4 anos lá, mais ou menos isso. E aí a senhora pode comprar, pode passar, senhora. Não, que é isso? Não, a senhora tem prioridade, está com a criança. Meu amigo, eu me arrependi, confesso a você. Por quê? A mulher ficou com a criança. Meu filho quer o quê? E aí começou a apontar. A criança nem falar direito conseguia. Aí, irmãos, eram uns 6 tipos de pipoca. Você imagina a luta? Tinha pipoca com coco, tinha pipoca com avermelhada, tinha pipoca doce tradicional, tinha pipoca com sal, tinha pipoca... Irmão, mas era muita coisa. E meu filho quer o quê? Aí eu digo, bem, certamente ela vai ajudar a criança a escolher. Não, irmão, gastou um tempão. Pense num tempo. Pastor, que erro é esse? Que erro? Que é isso, pastor? Até isso é pecado. Entenda bem o pecado. Uma criança precisa entender que ela deve seguir as ordens. Quando ela disser assim, mas eu não quero isso. Mas você vai querer, você não tem que querer, não. Seu pai sabe que é bom para você. Não vai comer essa pipoca doce. Já comeu ontem. Já comeu doce demais hoje. Não vai comer pipoca doce. Se quiser, vai ser essa daqui, salgada. Aí o menino chora e acontece. Digo, vou levar você ali no banheiro. Pare agora, senão nem a pipoca vai ter. É ou não é, irmãos? Se você está em dúvida, você está Nutella. Vai prestar, não. Por que tem que ser assim? Porque esse pai, essa mãe está gerando na criança o entendimento de que ele deve seguir as ordens do que é correto e é bom para ela. Se você ensinar uma criança que ela está no controle desde pequenina, ela chegará na zona de trabalho, na escola, e vai observar a professora como alguém que ela manda. Porque se ela aprendeu o que manda em casa, por que não estender para onde ela for? Vai chegar com os coleguinhas, o coleguinha está lá, vai querer mandar no coleguinha, vai querer ordenar sobre todas as coisas, ou seja, está criando um monstro, candidato à algema. Que isso, pastor? Aí é demais. Vai nessa. E aí você imagina, se converte, vem para a igreja. Aí olha para o pastor, ele viveu a vida toda ordenando, escolhendo a pipoca. Aí o pastor diz, não, meu irmão, vá por aqui. Vou não. Você não manda em mim? Ou seja, você criou um problema. Você sabe, os antigos sabem disso. A criança, até determinada idade, ela precisa ser freada, porque senão lascou, acabou-se. E quando chega a determinada idade, tem que começar a liberar aos poucos, porque tem que agora ensinar, cobrar dele tudo que ele aprendeu com o pai e a mãe. Olha só, você sabe que não pode fazer isso nem aquilo, seu pai sempre ensinou isso. Então agora preste atenção, relembre o que seu pai ensinou, o que sua mãe ensinou. Aí você está preparando alguém para lidar em sociedade. Alguém que vai respeitar o patrão, vai respeitar a professora, vai respeitar as pessoas na rua e vai saber que existe a vontade dele e a vontade dos outros e tem que haver um limite. Por que eu estou citando isso? Eu estou citando isso porque é essa pessoa que na vida espiritual vai atribuir facilmente que Deus não é com ele. Por quê? Porque vai esperar de Deus a postura de papai e mamãe. Eu aprendi que eu é que mando. E aí vai querer mandar em Deus. E Deus não submete a ninguém, irmãos. Não se submete a ninguém. É o contrário, é nós que temos que nos submeter.
Então, quando você dá a educação correta, você está trabalhando o discipulado com seus filhos, para que eles compreendam que o Senhor Deus é que sabe o que é bom para ela. E ele aprendeu isso com os pais, assim como meus pais me ensinaram o que era bom para mim. Muito forte isso, né, irmãos? Muito forte. Veja que a educação no lar, ela pode determinar uma vida de sucesso ou uma vida de derrota. Então, nós precisamos, da mesma forma que uma criança, por exemplo, ela não pode ser mimada toda hora, ela não pode receber um presente se não merece, ela não pode receber uma exaltação de algo que se ela não fez por merecer. Você está, então, da mesma forma, na igreja, nas coisas do Senhor, nós não podemos ficar esperando 100% de sucesso. A Bíblia promete que haverá momentos do caminhar no vale da sombra da morte. E haverá momentos de estarmos caminhando em pastos verdejantes, em águas tranquilas. Diz o Salmo: o Senhor meu pastor, nada me faltará, Ele me guia para águas tranquilas e pastos verdejantes. Ele não só faz isso, mas ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. O que a geração atual tem ouvido? Que existe somente águas tranquilas e pastos verdejantes. Isso não é verdade. Portanto, somos guerreiros de Deus. E aí, Jó, tendo essa visão, e agora eu retorno e encerro de verdade. Lucas capítulo 16, e propôs-lhe uma parábola: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele pensava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde guardar os meus tesouros, os meus frutos. E disse: farei isso, derrubarei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí guardarei o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: ah, tens guardado muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e alegre-se. Note, na parábola de Jesus, esse homem é ateu. Esse homem não insere Deus em sua vida. Ele não atribuiu a Deus a prosperidade. Até o diabo atribuiu prosperidade a Deus, né? Você conhece o texto? Eu não vou ler de novo, né, irmãos? Não vou voltar no texto de Jó, não dá tempo. Mas quando Deus vai falar com Deus, ou quando Satanás vai falar com Deus sobre Jó, o que ele diz? Teme Jó a Deus em vão. Acaso não tens prosperado ele e guardado seus bens? Aí ele diz lá a lista de coisas que Deus fez. Ou seja, o diabo sabe que Deus é aquele que faz o benefício para com os seus, e toda a terra é governada por Deus. Ali, Satanás está confessando, ainda que havia uma maldade, ele estava atribuindo que Jó só obedecia porque Deus prosperava ele. Você sabe disso. Porém, eu quero dar ênfase de que o próprio Satanás confessa: acaso não tens prosperado em todas as áreas a ele? Por isso que ele te obedece. E Deus vai mostrar que não era nada disso. Jó não tinha mais nada, mas continuava falando com Deus. Jó não tinha mais nem nada para se alegrar e dizer: Deus é comigo e tem me abençoado, mas continuava com o coração voltado para Deus, ainda que pedindo a morte para Deus. Mas continuava voltado para o Senhor, buscando ao Senhor. Meus irmãos, esse homem não atribui a Deus o que recebeu. Na parábola ele não atribui a Deus, ele não pede sabedoria a Deus para saber como manusear as coisas que o próprio Deus deu. Ele fala consigo mesmo. Ele declara para si mesmo: eu farei assim. Derrubarei e construirei outros maiores. Este homem na parábola é alguém que não teme a Deus, que só entende que existe uma coisa: eu, e a segunda coisa: meus e meus. Só isso.
E este homem abre a boca e diz: agora, come, bebe, regala-te e alegre-se. Só existe o prazer terreno. Esse homem é a figura do homem sem Deus. Portanto, o termo certo que Jesus usou, é claro que está certo, né? Estou só confirmando, é ganância. E eu citei no começo o que é ganância. Ganância é quando eu penso somente em mim e unicamente em mim e acumular somente para mim. Eu quero relembrar aí as palavras, aí eu consegui, que bênção. Verso 21. Assim é aquele, aliás, verso 20, desculpa. Deus, porém, lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. Então, o que tens preparado, para quem ficará? Veja, o texto vai declarar, ele é chamado de louco. Aliás, é o mesmo termo dado para os textos de Provérbios, que fala sobre o homem sem juízo, o tolo. O louco aqui, porque é uma loucura alguém viver na terra, não reconhecer quem governa sobre ela e não atribuir a Deus todas as coisas. É uma loucura. Louco porque ele não sabia da sua pequenez, ele fez tanto para não desfrutar de nada. Essa noite te pedirão a tua alma. Então o termo certo aqui é louco. E o que tens preparado, para quem ficará? Por quê? Porque o texto está cheio de minha alma, meus bens. Agora, guardado muitos bens, agora descansa, come. Quem? Quem que vai comer? Ele mesmo. Bebe, alegre-se. Só existe ele. Só existe a vida, há anos a fio pela frente. Mas ele não tinha o entendimento da sua pequenez, que nós acabamos de ler no Salmo 39, versículo 4 ao 6. E então Jesus revela, verso 21, vamos dizer todos juntos, bem forte. Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. E aí, irmãos, eu ia nesse final falar de Jó. Já falei no decorrer da mensagem. Mas eu quero encerrar com essa reflexão. A reflexão aqui é que Jó é o contrário dessa parábola. Conforme eu acabei de listar, a ênfase de Deus quando falou de Jó foi o coração íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Como eu disse, Jó é uma figura de Cristo no Antigo Testamento, no meu entendimento. Por quê? Porque ele cumpre bem a missão. O texto diz, logo nos versículos seguintes que nós lemos, do começo do capítulo 1, que os seus filhos tinham banquetes entre eles, e ele chamava os seus filhos após os banquetes. Os 7 filhos homens, um após o outro, convidava os demais para banquetes em suas casas. Veja que harmonia, né? Eles convidavam as mulheres para estarem também os demais em suas casas. Hoje vai ser no primeiro filho, no primogênito, na casa do primogênito, na casa do que veio depois, e assim sucessivamente. Os 7 faziam rodízio, e eles tinham comunhão entre eles, havia harmonia entre os filhos. Meu irmão, você vai encontrar que a maioria das casas, até o pessoal se reúne, mas tem um ou outro que se arranha. É ou não é? Rapaz, vai vir fulano, eu já tenho uma estratégia. Uma vez eu orientei uma pessoa, pastor, minha família briga muito. Eles começam rindo, brincando. Quando dá 11 horas, já tem umas cadeiras voando. Aí eu digo, antes da cadeira voar, você dá um abraço a todo mundo e vai para casa. Então, quando der umas 9h30, você já vai se preparando, eu dizendo para a pessoa uma vez. Aí você abraça todo mundo. Que é isso, pastor? Nós temos que pregar o evangelho. Meu irmão, vai pregando, mas enquanto não prega, cuidado com a cadeira, né? Essa foi horrível, né? Mas é verdade, porque nós não podemos determinar a transformação das pessoas. Você vai orando, vai pregando, mas alguns teimam em se abraçar com o mal. E você vai fazer o quê? Liberar perdão sobre o coração delas, sobre a vida delas, porque sua vida espiritual vai prosperar, você não vai ficar enganchado naquela conduta.
Ninguém vai determinar a sua vida espiritual. Quem determina a sua vida espiritual é o Senhor. E Ele determinou isso na cruz do Calvário. Ele consumou um plano maravilhoso. E você não vai andar fora desse plano. Qual é o plano? Você vai ter 24 horas de comunhão com Deus e fim de papo. Quando que isso não acontece? A pessoa faz lá, fala uma besteira lá, fala uma coisa lá que não existe, que não é, que não importa o que houve, mas uma pessoa se magoa e às vezes passa um mês magoado. Você perdeu um mês de comunhão profunda com Deus. Deus quer te levar a águas profundas, que você caminhe para mais próximo dEle no conhecimento. E a pessoa, ao invés disso, ao invés de buscar Deus, estava lá remoendo, fulano falou, fulano falou. Meu irmão, não é quem fulano falou, é o que a Bíblia diz, e o que a Bíblia diz que você é chamado para ter comunhão com Deus. Então a ênfase de Deus, quando viu Jó, não foi os bens que ele deu para ele, mas foi o coração de Jó. E no texto da parábola do rico insensato, a ênfase de Deus era o que ele tinha e o que ele dava valor. Ele só dava valor para os bens, ele não tinha a vida espiritual segundo a vontade de Deus. Em outras palavras, nunca se esqueça disso. Não se preocupe com o que há vez de comer, beber ou vestir. Só se preocupe com os dois alvos. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E, completa aí, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Qual é a mensagem hoje? Meu amigo, quando Deus olha para você, Ele espera ver o caráter de Cristo. Ele espera ver a pessoa do Filho dEle. E a pessoa do Filho dEle deu um exemplo. O alvo era buscar e achar o que se havia perdido. Esse era o projeto. Então nós precisamos estar nesse mesmo projeto se somos cristãos. E nós somos, irmãos. Você está liberado para ter bens materiais, mas como Jó teve, tendo ênfase na pessoa de Deus. E de quebra, Deus deu para Jó o que ele deu. Glória a Deus por isso. Conforme eu disse, Jó é um tipo de um modelo, né, da figura de Cristo, do que Cristo fez no Novo Testamento. Por quê? Porque todo o sofrimento de Jesus foi para Deus mostrar a glória dele. Ele morreu, ele levou os nossos pecados, morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Jó passou o que passou, irmãos. Mas Deus o exaltou para que todos saibam que a maior ênfase que Deus tem na vida do homem é o homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Que o Senhor Deus nos livre, que o Senhor Deus nos abençoe, nos livre de pecarmos contra Ele, de sairmos do propósito, de não sermos ricos para com Deus. O que é uma pessoa rica para com Deus? Nessa parábola seria um homem que diria, terei muitos bens, mas para a glória de Deus. Eu viverei não voltado para ter coisas para mim, mas para glorificar a Deus, para exaltar o Senhor em tudo que faço. Vou perguntar para Deus o que fazer para prosperar e vou atribuir a Ele todo o sucesso que recebi. Vou perguntar a Ele o que devo fazer. Se Ele me orientar a destruir os celeiros, eu farei, mas só se Ele assim ordenar. E eu atribuirei sempre a Ele toda a honra e toda a glória, e nunca direi que algo na terra é maior do que Ele, porque não é. Ele seria rico para com Deus. Que nós sejamos ricos para com Deus e não ricos aos nossos próprios olhos, para nós mesmos. Fique de pé no seu lugar. Feche os seus olhos, vamos orar. Meu Pai, tenha misericórdia de nós. Nos abençoe, meu Senhor. Nos dê a graça, Senhor, de termos um coração santo, um coração transformado. Nos abençoe, Senhor, com o poder do Espírito transformando as nossas vidas. Transforma, Senhor, o nosso coração. Retira de nós, Senhor, toda a visão humana, como se fôssemos, Senhor,
viver o início, meio e fim somente em coisas, mas nos dê, Senhor, a profundidade da missão. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Nos dê a visão, Senhor, dos perdidos, das pessoas que estão perdidas ao nosso redor. E nos faça, Senhor, instrumento nas Tuas mãos para abençoar estas pessoas. Senhor, que nós tenhamos zelo pela nossa conduta, de forma que quando Deus olhar para nós, Ele diga a nosso respeito, que temos sido íntegros e retos, que tememos a Deus e nos desviamos do mal. Meu Pai, nos abençoe, em nome de Jesus. E agora que o amor de Deus,